Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Cleudo Batista e esse é o programa Mirando Jesus na sua vida. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês. O que fazer na hora da tentação? Nós vamos ler a palavra de Deus que encontra no Evangelho, a qual escreveu Mateus, no capítulo de número 4, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, concernente à palavra em que nós lemos agora, nós temos um tema a discorrer, que é o que fazer na hora da tentação, ou como nos portar, ou como vencer as investidas do tentador contra a nossa vida. Porque nós vimos aqui que a palavra de Deus diz para nós que quando Jesus ele foi batizado e ele saiu do Rio Jordão, ele foi conduzido pelo próprio Espírito de Deus para o deserto, para ser tentado, para ser provado. Na minha vida e na sua vida, quando nós jejuamos, quando nós consagramos, ou quando nós nos preparamos para entrar em uma consagração, nós sabemos que temos que vigiar muito e orar e estar preparado, porque o tentador, o diabo, ele se levantará para tentar nos impedir de realizar, de manter a nossa integridade, a nossa sinceridade, essa consagração perante o Senhor. Porque ele sabe que quando nós jejuamos, quando nós consagramos, quando nós lemos a Bíblia, nós nos fortalecemos, o nosso vínculo, a nossa vida com Deus, ela se aperfeiçoa, a comunhão se fortalece com o nosso Deus. E o diabo, ele tenta, ele levanta para tentar tirar sua paz, para tentar fazer você perder o foco, perder o seu alvo, a mira que é o Senhor na sua vida, para que você não se fortaleça, para que você se frustre, e assim ele vença. Mas quando nós estamos na presença de Deus e estamos preparando para podermos consagrar nossa vida, assim como Jesus, depois que ele foi batizado no Jordão, assim também nós, quando lemos a palavra de Deus, quando nós estamos nos preparando para um passo maior, para uma intimidade mais íntima com Deus, o diabo ele fica furioso e ele tenta de todas as maneiras tentar nos impedir de nos aproximar do Senhor. Mas como vencer a investida do tentador contra a nossa vida? Nós temos que tomar o exemplo de Jesus. Nós temos que andar nos passos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus venceu e nós podemos até ter aflição, mas se nós tivermos bom ânimo e obedecer a palavra de Deus, os mandamentos, se nós andarmos seguindo a ordenança de Cristo, nós também vamos vencer, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas quando nós obedecemos a palavra de Deus. E nós vimos aqui que o diabo, o tentador, ele investiu, ele fez a primeira tentativa, a primeira investida em tentar destruir
o propósito de Cristo, que depois que ele foi batizado, ele conduzido pelo Espírito, ele foi para o deserto para ser tentado e para mostrar para o diabo que ele veio para vencer e o diabo não pode e não tem poder contra a vida dele. Então a primeira tentativa do diabo o diabo chegando a Jesus, né, o tentador, disse para Jesus: tu és o filho de Deus, manda que estas pedras tornem pães. Por que isso? Porque depois de ser batizado e depois de 40 dias no deserto e 40 noites, Jesus, sem comer e sem beber, Jesus teve fome. E o diabo aproveitou esta oportunidade que Jesus estava com fome. Depois de 40 dias no deserto em jejum, ele falou assim, ele pensou assim: eu vou lá agora e vou tentar ele, mandar ele transformar as pedras em pães, porque assim ele desobedece, ele quebra o seu propósito, ele desobedece à lei de Deus, e ele, como filho de Deus, ele vai pecar, aí está tudo acabado. Mas quando ele faz essa primeira investida contra Jesus, Jesus vira para ele e diz o seguinte, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, para nós também vencermos as investidas do tentador, quando ele vier nos oferecendo ou te oferecendo alguma coisa para que você possa negar a Cristo, você tem autoridade de Deus para o repreender naquilo que ele te tentar e vencer também as investidas do diabo. Deus te dá autoridade para isso. Faça como Jesus, não renda ao inimigo, não renda à tentação. Porque se você render, aí você vai pecar e o diabo vai ter legalidade na sua vida. Então o diabo ele ficou frustrado, porque Jesus venceu ele. Porque Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele frustrado, ele ainda vem e tenta Jesus mais uma vez. O diabo transportou Jesus até a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele levou Jesus nos aires até o pináculo do templo, transportou. E quando ele chega lá, ele diz: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Ele fez essa outra tentativa para ver se Jesus ia cair na astúcia dele e ia lançar de lá abaixo, desobedecendo e cedendo à tentação do diabo. Então Jesus ele vira para o diabo e disse assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É assim que nós vencemos o diabo. É lendo a palavra do Senhor e obedecendo a palavra dele, a palavra de Deus. Nós não podemos tentar o Senhor, o nosso Deus, mas nós devemos obedecer. A palavra de Deus em Tiago diz para nós, Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós vamos vencer o levante, a cilada, a investida do diabo, obedecendo a Deus, sujeitando a Deus, orando, sendo fiel ao Senhor, e assim o diabo ele vai fugir. Olha só, quantos têm cedido às tentações? Quantos não têm dado conta de que o diabo tem tentado, tem assolado, tem armado laços? E eles têm caído na cilada do inimigo. Por quê? Porque não consagra, porque não jejuma, porque não lê a Bíblia, porque não obedece à voz de Deus. Eu te convido neste momento a ler a palavra do Senhor, te convido a jejuar, a consagrar sua vida, a separar, cortar sua vida do mundo e ligar sua vida na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, para que você possa também vencer o inimigo. O diabo ainda frustrado, ele não desistiu, ele não desiste. O diabo, ele não se dá por vencido, por mais que ele é derrotado, porque Jesus já derrotou na cruz do Calvário.
ele ainda continua investindo contra o povo de Deus. E nós precisamos estar vigilantes, precisamos conhecer o nosso Deus, nós precisamos conhecer o Senhor para que nós possamos vencer o inimigo. Aí o diabo ele ainda investe contra o Senhor. Novamente, o diabo transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha para você ver como o diabo é astúcio. O diabo não é dono de nada. O Salmo de número 24 diz: do Senhor é o céu, a terra. A sua plenitude, tudo que há sobre a terra é do Senhor. Como que o diabo vai transportar Jesus a um monte muito alto e de lá mostrar a ele o mundo, os reinos desse mundo, a glória deste mundo, e dizer para ele e dizer para Jesus que dará tudo isso a Jesus, a glória desse mundo, se ele não é dono de nada? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Que o mundo jaz do maligno. Mas o Salmo diz que tudo está no controle do Senhor. Só acontece, ou o diabo só tem alguma coisa se Deus permitir. Olha como aconteceu com Jó. O diabo, o Satanás, de dar uma volta no mundo, quando Deus tinha marcado uma reunião, estava em reunião com seus filhos nas regiões celestiais, Satanás se aproxima. Deus pergunta a ele: de onde vem, Satanás? Ele diz: de dar uma voltinha no mundo. Então Deus diz para ele assim: então você deve ter visto o meu servo Jó, fiel, temente e que desvia do mal. E ele vira para Deus e diz: é lógico, porque você o dá tudo para ele. Deus diz para ele assim: olha, você pode tocar em tudo que Jó tem, você só não pode tocar nele. Então o diabo toca em tudo que Jó tem, destrói tudo, mas ele não destrói a vida de Jó, porque Deus falou assim: a vida de Jó você não tira. Então só acontece na minha vida e na sua vida aquilo que Deus permite. Mas para isso, para que Deus permita coisas boas, o diabo não nos vencer e permita nós vencermos o diabo, é só quando nós obedecemos a voz de Deus. E olha só o que Jesus diz para o diabo. Quando o diabo mostra os reinos do mundo, mostra as glórias que tem nesses reinos, e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo está tentando Jesus. Ele nos tenta também. Ele chega com um prato diferente, te dá. Para você que é casado, ele chega com uma mulher diferente. Ele chega com uma mulher bem avistosa e te apresenta para que você possa trair a sua esposa com essa outra mulher e assim a sua vida virar um inferno, destruir o seu casamento, a sua família. Ele chega com oferendas, com aquilo que vai encher a sua vista, os seus olhos, para que você possa negar o nome do Senhor, para que você possa negar o seu Deus, o nosso Deus. E você precisa estar vigilante para que você possa vencer também o diabo. Jesus disse para o diabo o seguinte: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então é assim que nós vencemos o diabo. É adorando o Senhor nosso Deus. É reverenciando o nosso Deus. É tendo o Senhor, reconhecendo o senhorio dele sobre a nossa vida. É deixando que Deus seja o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é negando as oportunidades que o diabo nos apresenta. Jesus diz que somente o Senhor, seu Deus, adorarás. Então, quando nós dizemos não para o diabo e sim para Deus, nós estamos vencendo todas as ciladas, todos os levantes, todas as oportunidades que ele coloca sobre a nossa frente. Ele, o diabo, coloca na nossa frente. Então, o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Mas, meu querido, eu quero deixar aqui um conselho.
O diabo deixou Jesus, mas não deixou ele. Não abandonou, não foi embora, não desapareceu para sempre. Só por um tempo. Depois ele retorna. É assim conosco. Ele, quando nós não damos brecha, o diabo, ele fica furioso e ele se ausenta. Mas ele fica andando ao derredor, procurando uma brecha, para que possa destruir a sua vida, a sua fé com Deus. Mas quando você é um servo fiel, obediente a Deus, você não baixa a guarda, você não cede às tentações ao pecado, e o diabo não terá legalidade para destruir a sua vida. Ele ausenta, mas ele não vai embora. Ele fica procurando uma legalidade. Que Cristo Jesus te abençoe. Que Cristo te guarde, te dê livramentos, para que você possa estar sempre vigilante e não ceder às tentações do diabo. Tiago diz assim para nós, Tiago 1:12 a seguir diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então aí está uma advertência, está um conselho, né? Porque nós não estamos livres de ser tentados. Mas quando nós formos tentados, nós temos o poder de Deus. Nós temos a autoridade de Deus para não ceder e para manter firmes com Cristo, para que as tentações não tenham poder de nos vencer. E nós sempre vencermos as tentações e livrarmos, né, de sermos engordados pelas tentações e cometer pecado, consumar pecado. Eu deixo esse conselho. Não erreis, meus amados irmãos. Permaneça lendo a Bíblia, permaneça orando, consagrando, se fortalecendo no Senhor. E assim o diabo não terá poder para destruir a sua vida. Que Deus abençoe você, e o programa Mira fica por aqui, em nome de Jesus.